Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Heitor Henrique e a gente está aqui para fazer uma receita de cinnamon roll. Para quem conhece cinnamon roll sabe que é um pãozinho doce com cream cheese, uma receita americana. A gente vai fazer bem diferente daquela receita tradicional, vai fazer uma receita caipira da roça mineira, já que a gente está aqui na fazenda. Vamos lá, vamos ver. Apesar da sua origem americana, vamos usar todos os produtos aqui da fazenda. Ovos caipira, leite, manteiga e, claro, já que leva o nome, bastante canela. Bom, e para fazer a nossa rosquinha, a gente vai precisar de um copo americano de leite, um pacotinho de 10 gramas de fermento, a gente vai precisar de 100 gramas de manteiga, 2 ovos, um copo americano. Esse copo aqui ele não é um americano, eu coloquei em outro copo, mas é um copo americano de açúcar. Esse é maiorzinho, deu meio. E vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo. E o primeiro passo da nossa receita, a gente vai pegar o copo de leite, lembrando que o leite tem que estar morno, mas não pode estar muito quente. A gente coloca o dedo, se a gente aguentar uns 10 segundos, é porque tá ok. Agora a gente parte para o fermento. Eu estou usando fermento biológico seco, vou usar o pacotinho de 10 gramas. Depois é só misturar isso tudo e deixar por mais ou menos uns 5 minutinhos descansando para o fermento ativar. E depois que o nosso fermento ficou com leite lá por 5 minutos, eu vou acrescentar açúcar e vou misturando até dissolver totalmente nesse leite. Vou acrescentar os 2 ovos. Em seguida eu vou adicionar manteiga e eu gosto de colocar a manteiga em temperatura ambiente, que ela fica molinha e fica mais fácil de misturar na massa. Agora eu vou acrescentar a farinha, mas eu vou acrescentar só a metade dela e vou misturando na massa. E eu já estava quase esquecendo de colocar uma pitadinha de sal. Vou colocar o restante da farinha agora e vou misturando com a colher, mas vai chegar um ponto que não vai dar para misturar com a colher e a gente vai começar a sovar com a mão dentro da bacia até incorporar toda a farinha. É importante dizer que essa massa ela vai ficar um pouco grudenta, então não coloca muita farinha além do que a gente já tinha medido. Vou jogar um pouquinho de farinha na mesa para abrir a massa e essa massa não precisa sovar muito, mas a gente sempre vai sovar ela do seguinte: a gente vai sovar ela esticando para frente, vira, sova de novo e aí ela vai ficar compridinha, vira e vai amassando de novo, mais ou menos umas 8 vezes. Depois que a gente sovou a massa e repetiu aquele processo por mais ou menos 8 vezes, a gente faz uma bolinha com a massa e deixa ela descansando por mais ou menos 1h30. E agora que a nossa massa do cinnamon roll vai ficar descansando por mais ou menos 1h30 até ela crescer, a gente vai fazer o recheio. A gente vai usar 2 copos de açúcar, pode ser açúcar cristal ou mascavo, a mascavo fica melhor. Vai usar 100 gramas de manteiga, e vai dar mais ou menos umas 3, 4 colheres bem cheias. E 1,5 colher de canela. A gente vai misturar isso tudo, vai virar uma pastinha mais grossa e aí a gente vai passar na massa quando a gente for abrir. E depois que a nossa massa descansou, eu vou jogar um pouquinho de farinha na mesa e vou abrir ela. A gente não precisa abrir ela até ela ficar muito fina, mas ela vai ficar mais ou menos 30 cm por 30. Agora a gente vai passar aquele recheio que a gente fez de açúcar mascavo com manteiga e canela. Só que a gente não vai passar em toda a parte da massa, a gente vai deixar uns 3 dedos lá em cima, que é para ajudar a enrolar. Não precisa apertar muito, mas também não pode deixar frouxo, senão o recheio vai sair. Então você vai enrolando, dando uma apertadinha, enrolando, ajeitando. No final, a gente vai pegar aquela parte que a gente não colocou recheio e vai apertando para juntar tudo, para o recheio não vazar depois quando estiver assando. Agora a gente vai cortar a massa para fazer os cinnamon rolls. Eu sempre corto no meio a massa, depois no meio de novo, até ficar 8 unidades.
Dessa forma eles vai ficar bem grande, mas você pode cortar menorzinho se você preferir. Na hora de colocar na forma você vai ver que eles vão começar a dar uma desmanchada, mas você vai ajeitando que dá tudo certo. Aqui eu coloquei papel manteiga, mas não é necessário não. Eu só coloquei porque facilita na hora da limpeza mesmo. E agora a gente vai tampar e vai esperar mais ou menos uns 30 minutos. E agora, depois que passou mais ou menos meia hora que a gente deixou as rosquinhas descansando, elas ficou desse tamanho. E a gente vai levar elas para assar. E depois que o nosso cinnamon roll passou mais ou menos uns 25 minutos no forno, eu peguei meia xícara de açúcar de confeiteiro, 2 colheres de água, fiz uma caldinha para passar por cima para decorar, mas que aliás fica bem gostosa. Esse foi o meu cinnamon roll estilo caipira, estilo da roça. Uma dica pra vocês é, fique de olho no forno, porque o meu quase virou um cinnamon roll de chocolate. Então se você gostou, compartilha. Muito obrigado. Um abraço.